Mais uma questão que me pediram. Provavelmente essa daqui vai ser a última que eu vou gravar antes da primeira fase, então boa sorte para todo mundo, espero que todos passem para a segunda fase. João fez uma viagem de ida e volta entre Pirajuba e Quixajuba em seu carro, que pode rodar com álcool e com gasolina. Na ida, apenas com álcool no tanque, seu carro fez 12 km por litro, e na volta, apenas com gasolina no tanque, fez 15 km por litro. No total, João gastou 18 litros de combustível nessa viagem. Qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Então, a gente tem aqui Pirajuba, e aí tem uma distância D até Quixajuba. E a gente quer descobrir aqui qual é essa distância. Tem várias formas de fazer, que eu vou fazer aqui com um sisteminha. Montar um sistema aqui com equações, baseado nas informações que ele te deu, e aí resolver para descobrir quantos litros de álcool que ele gastou, quantos de gasolina, e aí depois qual é a distância. Então o que a gente sabe? A gente sabe que se a gente pegar, digamos que a quantidade de litros de álcool que ele gastou vai ser representada pela letra A. Então A é o número de litros de álcool. E se a gente multiplicar aqui por 12, porque o carro dele fez 12 km por litro. Então se a gente multiplicar o número de litros que ele gastou de álcool por 12, vai dar exatamente a distância de Pirajuba até Quixajuba, correto? Porque você tem aqui quilômetros por litro, e aí multiplica pelo número de litros. Isso vai te dar a quantidade de quilômetros. E aí o mesmo vale para a gasolina. Gasolina foi na volta, então na volta a distância é a mesma. E aí a gente vai ter uma quantidade G de litros de gasolina que ele gastou, que multiplicado aqui por essa razão de 15 km por litro, vai dar a distância D também. Então a gente tem duas equações, uma para o álcool e uma para a gasolina, ambas dando igual a D. Então se a gente quiser, a gente já pode igualar aqui. A gente encontra uma equação aqui envolvendo o A e o G. O A vezes 12, número de litros de álcool vezes 12, é igual ao número de litros de gasolina vezes 15. Porque a distância é a mesma. E aí a segunda equação que a gente precisa aqui para montar um sistema vem aqui do final, que ele diz que no total o João gastou 18 litros de combustível. Então a soma dos litros de gasolina e de álcool é que vai dar 18. Então a gente vai ter um sistema aqui, e aí os litros de álcool que ele gastou mais os litros de gasolina vai ter que dar 18. Então agora a gente pode resolver esse sistema, porque a gente pode isolar aqui, por exemplo, na primeira equação, a gente pode isolar o A e aí substituir na segunda. Então, por exemplo, essa primeira aqui implica o quê? Se a gente isolar o A, passa o 12 aqui dividindo. Então fica A igual a gasolina vezes 15 dividido por 12. E aí a gente substitui na segunda. Então, se a segunda é A mais G igual a 18. Então isso vai implicar o quê? A gente vai substituir aqui o A por o G vezes 15 sobre 12, que a gente encontrou ali na primeira equação. Então, a gente vai ter que G vezes 15 sobre 12, que era o nosso A, mais G tem que ser igual a 18. Aí a gente pode dar uma simplificada aqui, porque o 15 sobre 12 a gente poderia ter simplificado já. Vamos simplificar aqui. Dividindo por 3 em cima e embaixo. Em cima, dividindo por 3 fica 5. E embaixo, dividindo por 3 fica 4. Então, 15 sobre 12 é o mesmo que 5 quartos. Então a gente vai ter em cima 5G dividido por 4. E aí a gente tem que somar com G. Então a gente transforma aqui o G também numa fração com o denominador 4. Então como é que faz isso? Isso aqui é o mesmo que G sobre 1. Então multiplica por 4 embaixo e multiplica por 4 em cima. Então vai ficar mais 4G sobre 4 igual, do lado direito igual a 18. Então isso aqui implica que dá quanto? 5G mais 4G dá 9G. 9G sobre 4 é igual a 18. E aí finalmente a gente encontra aqui o valor de G. G vai ser igual a quanto? 18 dividido por 9 e multiplicado por 4. Passo 9 dividindo e 4 multiplicando. 18 por 9 dá 2, então é 2 vezes 4, que dá 8. Então, o número de litros de gasolina que ele gastou aqui foi 8. Então a gente descobriu aqui, vamos colocar aqui em cima, o G é igual a 8. E a gente tem essa equação que o número de litros de álcool mais os de gasolina deu 18. Então, a única possibilidade é que o A seja igual a 10, para a soma dar 18. Então a gente descobre exatamente o número de litros de álcool, que é 10, e o de gasolina, que é 8. E aí dá para substituir em qualquer uma dessas primeiras equações aqui, para descobrir qual é a distância, que é o que a gente queria saber. Então, por exemplo, o número de litros de álcool vezes 12 tem que dar a distância. Então, se o A aqui é 10, a gente tem que 10 vezes 12 é a distância. Portanto, a distância vai ser quanto? 10 vezes 12 igual 120. Então vai ser 120 km, resposta a letra C.